Okay, I've been given the Ok, já estamos prontos para começar. Todos podem me ouvir aqui na sala? Não muito bem, então. E aí? me. Is that okay? Melhorou? Good. Okay, how about now? Tá bom agora? All right? Então tá bom. Okay. First of all, Primeiro, obrigada a todos por estarem aqui na nossa sessão de hoje. touch on a couple of things before we dig fully into the session itself. Queria só repassar umas coisinhas com vocês antes de começarmos. Vocês estão vendo que através de todo esse equipamento nós estamos sendo gravados. Então, no final, nós deixaremos um tempo para as perguntas, porque é melhor assim do que fazer ao longo da apresentação. E também, I'm the senior pela minha biografia, vocês veem que eu sou especialista, sou uma bibliotecária especializada na Sociedade de Kentucky. E isso que vocês veem aqui na tela não é apenas o título da nossa sessão, mas é o título da série de sessões que nós temos dentro do nosso estado, do Kentucky. I'm going to cover Eu vou falar the process we take sobre o processo que nós temos selection choices para planejar os eventos, as escolhas que fazemos e como sociedade histórica estadual, a nossa coleção é muito vasta. Eu quero que vocês saibam que não é uma instituição, uma sessão institucional. Nós vamos conduzir essa reunião nossa de maneira que possa ser pequena, fácil, para trazer pessoas ou para levar para suas comunidades para obterem mais informações, que é isso que nós queremos fazer. A nossa sociedade histórica de genealogia é a maior do estado. we house. If you want to come see us sometime, we have Se quiserem nos visitar alguma vez, temos uma coleção de históricos, registros familiares, histórias de pessoas do local e coisas que vocês não conhecem. Temos angariado e colecionado coisas do Kentucky. Se alguém quiser visitar os nossos arquivos, nós podemos marcar isso. Temos registros de biologia, de biografias familiares, diários, livros, muitas fotos, coisas do tipo. E como uma instituição de arquivo, quando coisas assim são doadas para nós processamos esses artigos, essas doações, recebemos o material e recebemos toda a informação possível do doador. Mas muitas vezes a informação do doador é muito pouca. the donor may not be related to the collection at all. Às vezes o doador não tem nada a ver com o artigo que está sendo doado. Sometimes it's Às vezes é uma afiliação de negócio comercial, às vezes não é uma família. Às vezes a própria família perdeu os elos, perdeu as histórias da família. Então, identification can be very limited. a identificação nesses casos é muito limitada. When we see a collection, Então, quando vemos uma coleção e vemos que ela é relacionada à comunidade, nós marcamos aquela coleção como um evento e nós vamos selecionar algumas coisas ali, depende de como nós podemos relacioná-la com a comunidade. Então, vamos começar. so crowdsourcing itself Aqui, vocês já ouviram muito falar nesse termo, que é o poder do grupo. E é quando a gente designa uma determinada tarefa a um grupo. Então, temos usado essa ferramenta há muitos anos e é um conceito antigo, né? Tem há séculos que ele existe. E a gente só muda o nome desse conceito. Ou seja, colocar um grupo de pessoas junto para realizarem alguma coisa. information gathering, which is pretty much what we're going to be talking about. Temos usado esse recurso para levantar fundos, para recolher informações. E, claro, agora com os trabalhos online, as coisas estão muito mais disponíveis, mais facilmente. A lot easier online. Então, é tudo muito mais fácil. Fazer a transcrição e a indexação de dados também, escanear é outra tarefa, Sharing, digitalizar, compartilhar também. Não estamos apenas colecionando informação, mas também between both. nós encorajamos a compartilhar essas informações com outros grupos. E vamos falar sobre como alternamos o termo de trabalho em grupos para o trabalho individual. Sourcing that you already are aware of.
Então, alguns dos recursos que vocês já devem conhecer, a Wikipedia, talvez um dos mais populares, a indexação do Family Search, todos os genealogistas conhecem esse. Também há websites ligados a inventário de cemitérios, buscas. Eu coloquei aqui porque, com a internet, temos usado recursos de busca e usado esses grupos para que eles possam, às vezes, completar lacunas que nós não tenhamos conseguido. E outras buscas e pesquisas colaborativas. Então, o Wikis é uma ótima fonte para isso. Também os arquivos nacionais, onde nós temos transcrições e outras informações. O GenChat, eu coloquei isso aqui por último. Ele faz parte do Twitter e é um termo do Twitter que nós usamos, onde nós nos juntamos e usamos esse recurso, esse termo, para responder as mesmas perguntas em grupo. Então, a gente só tem um espaçozinho pequeno, como vocês sabem, mas é único, é singular e é bem divertido. Muito bem. Então, eu não coloquei essas fotos aqui só para vocês verem a praia, como eu. Eu preciso ver a praia, mas é para vocês verem algumas lacunas que nós temos e que nós queremos falar sobre elas hoje. Aqui temos a atual geração. A geração corrente atual é todo mundo de qualquer idade. Você tem a primeira foto ali, no canto esquerdo de cima. Aquilo, se a tecnologia fosse um oceano, você tem populações no nosso país que não lidam ainda com a tecnologia. Eles sabem que existe, mas eles não convivem com ela. E talvez essa seja a pessoa que tem a informação que lhe falta, que você precisa. Então, nós temos que atingi-la de alguma forma. No outro canto direito, talvez essa criança aqui esteja um pouco mais próxima da tecnologia. Ela na verdade, ele está falando do outro canto de baixo, as pessoas que já usam alguma tecnologia, talvez no comércio, para comprar coisas online, mas não sabem tudo também da tecnologia. Aqui temos uma criancinha acima à direita, que é uma criança que está começando a se envolver com a tecnologia. Eles, com certeza, já conseguem ligar o computador, saber o que fazer, algumas coisas, mas ainda é limitado. E a minha mãe está aqui, então eu vou falar com cuidado, mas por exemplo, eu encaixaria meus pais nessa categoria. Meus pais podem sentar na frente do computador, entrar na internet e abrir e-mails, e eles trabalham muito bem com o smartphone, mas eles ainda estão aprendendo. Aprendem rápido, mas ainda estão aprendendo. Mas eles não começaram como, por exemplo, os jovens. Então, o meu irmão me mandou um texto dizendo que o papai me mandou uma foto através do texto e com um link dizendo a minha cabeça, ou seja, eu mal acredito nessas coisas. Ele hoje consegue usar essa tecnologia. Então, esses são, estamos mostrando aqui os surfistas, esses são aqueles que conhecem tudo da tecnologia, eles usam os sites sociais, as redes sociais, e eles são aqueles que com quem ou seja, é esse pessoal que nós geralmente abordamos quando queremos informação. Mas não podemos só atingir um desses 4 grupos. Precisamos atingir todos. Então, com relação à informação, a informação que está lá fora, disponível, como hoje foi falado, depois de 3 gerações, as histórias acabam. Elas vão embora. E aqui é uma maneira de nós conseguirmos conectar toda a informação.
se eles estão limitados à tecnologia, à tecnologia, nós precisamos atingir. E o que nós fizemos nos últimos anos, planejamos esses eventos que usam especificamente múltiplos métodos de coletagem de informação, múltiplas ferramentas para preencher essas lacunas. Então, se você quer começar o seu próprio evento, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar suas necessidades, definir a informação que você está buscando e ela se relaciona com o quê? Fotografias, busca, pesquisa, coleções. Se for fotos, vai fazer o seu processo um pouco diferente. Se for pesquisa, também. Tudo vai ser diferente, o processo. A sua audiência será diferente. Por exemplo, coleções. Que tipo de coleções você está usando? É importante definir, identificar isso. Você tem que olhar a informação com relação à tarefa de busca de informação. Então, por exemplo, fotos. Como é que a sua audiência vai acessar as fotos? Como é que você vai compartilhar essas fotos? O formato é importantíssimo ao fazer isso. Então, ao pensar no formato, que tipo de informação é necessária dentro de cada uma dessas especificações? Então, a identificação da foto, você precisa de histórias. São histórias orais, verbais que têm passado. Você precisa de mais informação. É uma combinação de todos esses itens. Muitas vezes, nós empregamos quase todas essas em um evento único. Não necessariamente que era o que a gente pensava em fazer, mas o fluxo do evento nos levou para esse caminho, para esse ponto. Então, muitas vezes a gente não identificava as fotos e eles começam a compartilhar histórias, coisas que nós não tínhamos imaginado antes e previsto. Então, defina as suas expectativas para esse evento. Então, só porque às vezes o evento pode estar assim numa situação meio caótica. Então você quer saber o que eu estou colecionando aqui? Como é que eu chego onde eu quero? Às vezes algumas perguntas que você tem que estabelecer para o que você quer responder. Que perguntas você quer responder? Às vezes dá um pouquinho de liberdade no formato, vai permitir que as pessoas coloquem ali coisas que você não previa antes. Então, identifique as suas necessidades. Aqui são alguns exemplos do que falamos. Se você tem manuscritos, como uma carta, por exemplo, que tipo de informação você quer tirar dessa carta? Você precisa de informação contextual? Você quer mais informação sobre a companhia, a pessoa de onde veio isso? O conteúdo descrito na carta? Eventos, localidades, pessoas, buscas genealógicas, quem escreveu essa carta, para quem ela foi dirigida. Existe algum evento histórico específico que talvez fale de alguma outra pessoa? Fotos, é autoexplicativo. Nós queremos saber quem são os rostos e saber por que eles estão ali reunidos em grupo. Muita informação que queremos. Cemitérios. Nós já usamos o GPS até. Então, para ver coisas que estavam escritas na lápide. Queremos saber coisas sobre o cemitério, quando é que ele foi inaugurado. Então, defina a sua audiência. Quem tem o conhecimento, a informação e as habilidades necessárias para preencher as suas lacunas. Isso também é importante porque, às vezes, você pode pensar que sabe quem tem informação ou habilidade, ou a tecnologia, mas às vezes você só conhece bem superficialmente. Muitas vezes nós vimos, em muitos casos, nós somos a parte externa, nós somos a sociedade histórica, nós não estamos na comunidade que talvez esteja a 5 cidades de distância de nós. Nós não crescemos, não fomos criados lá, não temos o conhecimento fundamental que outros que são nativos da região sabem.
Então, onde estão essas pessoas? Onde estão as pessoas que têm a informação? Se você não sabe, você precisa fazer uma busca. Antes de fazer a sua publicidade, você tem que saber quem talvez saiba isso. Uma coisa que acontece com frequência é que cada coleção que nós fazemos, nós geralmente somos os patrocinadores do evento mais do que uma vez. Às vezes na nossa própria instalação, e depois nós levamos o mesmo evento e vamos para a comunidade deles. Ou vamos à comunidade deles mais do que uma vez. E pelo seguinte, quando abrimos as portas e eles vêm e conversam conosco, muitas vezes eles nos dizem, sabe o quê? Alguém assim assado precisava estar aqui. Elas realmente precisavam saber isso. Ou você precisava conhecer a pessoa tal e tal que está num asilo porque tem mais de 100 anos. Então, nós precisamos saber e seguir. Ou seja, é como se fosse migalhas de pão no caminho que nós temos que seguir para obter essa informação. Então, como você se conecta com eles? Novamente, falando da tecnologia, durante esse evento, ou no pré-evento, tudo isso tem importância de como você vai se comunicar com todos. Se você vai publicar isso, você vai fazer alguma propaganda, você pode usar jornais. O meu avô tinha 91 anos quando ele morreu. Ele desenvolveu a carreira profissional dele e ele deixou a área 30 anos antes de morrer, mas todos os dias ele recebia o jornal. Então, ele sabia, ele conhecia a tecnologia, mas ele não usava. Mas o jornal era uma coisa que ele recebia todos os dias. Então, pense em métodos antigos de como você pode se comunicar com eles. Quais são os métodos preferidos deles de se comunicarem? Como instituição, como grupo, você está familiarizado com métodos de comunicação. Você tem que expandir isso um pouco e pensar qual é o método preferido da audiência que você está buscando. Qual é a forma, o veículo preferido deles para compartilhar? Você tem que talvez se preparar para ir onde eles estão. O trabalho em grupo versus compartilhar conhecimento. Quais são as suas impressões desses dois termos? Eu vou explicar por que isso é importante nos nossos eventos. Quem e aonde são duas prioridades máximas ao planejar o seu evento. Quem e quando nem sempre estão no mesmo lugar. Às vezes, quem mudou do lugar. Então, às vezes você tem que, quando você está fazendo a publicidade disso, você tem que saber de onde eles vieram e para onde eles se estabeleceram. Quem precisa vir para esse evento, pergunte se eles mudaram para longe e aqueles que mudaram, quando você descobrir isso, nós temos que empregar diferentes ferramentas de tecnologia. Então, você não vai ter apenas um evento que basicamente tem papel e caneta. Talvez você tenha coisas digitalizadas, online, acessíveis para qualquer pessoa no mundo. Então, temos essas várias formas diferentes para as pessoas participarem. E eu falei do jornal, por exemplo. Claro, você também pode utilizar as suas ferramentas de tecnologia, claro. Então, esta maneira de usar um grupo ao invés versus compartilhar o conhecimento, esse crowdsourcing, que é usar o grupo, era muito conhecido, especialmente em Kentucky. No meio dos nossos genealogistas, talvez não é uma palavra que eles ouviram muito. Era mais popular nos grupos de tecnologia, mas queríamos algo que crowdsourcing estava um pouquinho do lado mais frio. Nós queríamos algo mais que significava mais aos nossos participantes, que nós não estávamos lá só para tirar deles. Nós queríamos que fosse algo mais interativo.
Então, mudamos para chamar, acho que depois do primeiro e do segundo, nós mudamos isso para compartilhar eventos, porque nós queremos essa confiança, queremos essa parceria, queremos enfatizar que nós fizemos a nossa lição de casa antes de colecionar essas informações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas pesquisas, como nos preparar para isso. Então, preparar para buscar essa coleção. Nós temos um processo de preparação muito intenso. Nós tivemos... As coleções que nós escolhemos nem sempre são processadas, estão em catálogos. Às vezes, temos coleções que precisam de trabalho. A condição precisava ser olhada. E conforme nós estamos vendo isso, vemos sinais de que realmente precisamos levar essas coleções para comunidades que tenham conhecimentos. Então, conforme você planeja isso, você está pensando em acesso. Então, conforme você está planejando este evento, você está convidando pessoas para te dar essas informações, você está se preparando, está fazendo a propaganda no estado, na sua região. Eles vão querer ter acesso a isso. Então, você não precisa só olhar a condição física. Nós também estamos vendo em digitalização. Então, estamos sempre acrescentando mais coisas para ter certeza que temos a digitalização antes do evento, que está online, que os dados, tudo está lá com antecedência. Não é sempre a maneira que funcionou, mas algumas vezes vou falar como começamos, não era perfeito, ainda estamos aprendendo. Nós tivemos um evento semana passada e aprendemos algo novo. Eu adicionei à minha apresentação no último minuto, foi algo que aprendemos até nos últimos eventos atuais. Então, tem um software para compartilhar itens, informações nessa área. Você quer usar algum lugar que você pode fazer o upload desses eventos, que eles podem fazer comentários, eles podem compartilhar. Você quer esse grupo que tem esse conhecimento de tecnologia também. Você precisa escolher algo assim. Como um instituto, nós usamos o ContentDM. Flickr também tem esse mesmo estilo. Você pode upload o que você quiser, tem seção para comentários, tem outros. Se você for no corredor, você provavelmente vai encontrar outros que você pode fazer esse mesmo tipo de trabalho. Documenta tudo que você sabe. É isso que você junta os dados, as suas informações. Conforme você está falando com pessoas da área que cresceram lá, você quer manter essa confiança, você quer ter um bom relacionamento com eles. Isso é muito importante no que você está fazendo. Acesso físico de preparação, isso é algo que você precisa fazer. Essa é uma coleção específica. É um exemplo muito bom por que escolhemos essa coleção, o que fizemos com ela e quais foram os resultados. O que você vê aqui é a coleção do Dr. T.T. de Kentucky. Ele era um médico nos anos 20. A sua coleção foi doada a nós não por um membro da família, mas por um amigo da família. A família tinha passado, então, para um amigo. Era um amigo perto, achegado à família, mas já desconectou ali automaticamente. A família saberia muito mais do que um amigo. Então, quando recebemos essa coleção, foi maravilhoso, mas nós estávamos faltando tinha muitas informações faltando. É uma coleção de família, mas se fosse só família, talvez não faríamos um evento da comunidade. Queremos conectar com mais pessoas possíveis de uma comunidade. Esta coleção era fantástica. Ele era envolvido muito na sua comunidade. Ele ajudou a construir educação, novos sistemas de educação em sua comunidade.
Ele estava envolvido em organizações civis. Ele estava envolvido em artes, mas isso ainda é um mistério que nós temos. Ele tinha fotos lindas. Você podia ver o que eles estavam fazendo. Você podia, desse cenário, vai de cenário, é uma representação dos negros de antes da escravidão, depois então a escravidão, dentro da escravidão e depois a liberdade, e vai mais além, e a contribuição na Primeira Guerra Mundial e soldados. Então é fascinante, nós não sabemos aonde isso aconteceu. Nós realmente ainda não sabemos se foi na época da escola. Algumas pessoas falaram algumas coisas para a gente. Então, as pessoas estão nos falando muitas coisas, mas ainda não temos certeza. Para esta coleção, nós tínhamos muitas fotos que estavam incluídas com essa coleção. Então, realmente pensamos que essa era uma coleção que precisávamos levar para a comunidade. Fizemos isso 2 vezes. Fizemos uma no Frankfurt, e tinha algumas pessoas locais que sabíamos que iam. E nós tivemos mais ou menos 30 pessoas, mas muito da conversa falou, você precisa falar com essa tal pessoa. E conforme vimos mais, nós falamos, vamos então levar na comunidade do Dr. Winden. Essa comunidade ainda está lá. Então, escolhemos uma igreja um pouco perto, um pouquinho longe de onde ele morou. E quem apareceu foi um senhor que comprou a casa deste médico e ainda mora lá. E ele encontrou um álbum também dessa família e tinha títulos, nomes. Então, ele trouxe este álbum e ele também encontrou no consultório do médico um X-ray de uma mão quebrada, e ele nos trouxe isso também. Foi uma informação maravilhosa. Nunca imaginávamos receber esse tipo de informação. Mas, como eu disse, são coisas que você recebe nesses eventos. Então, preparar esta coleção, esta preparação física, é muito fácil fazer. Quando você começa a olhar essas fotos, você começa a ver essas faces e você começa a tentar conectar esses rostos e você começa a ver as pessoas que você já reconhece. E automaticamente eles ficam mais perto de você, como se fosse a sua própria família fazendo a sua genealogia. E você quer aprender mais sobre eles. Você começa a ver alguns lugares, você fala, eu sei que aqui era a sua casa. Então, você começa a receber mais conhecimento e toda essa informação você pode compartilhar com a sua audiência nesses eventos. Você, então, constrói uma confiança, eles vão saber que você tem um conhecimento, que você não está lá só para receber informações, mesmo eles sabendo que você quer informações. Falamos sobre casas e condições e acesso. Transcrições. Eu falo sobre isso porque, em alguns casos, isso é automaticamente ligado à transcrição. Às vezes, o trabalho em grupo, às vezes é dado de mão em mão, mas nesse caso aqui, nós pegamos um outro grupo. Essa carta, na verdade, pertence a uma outra coletânea da família Robinson, e foram escritas por americanos negros dos anos 1840 a 1870. E eles estavam trocando cartas entre eles. Então, alguns dos autores dessas cartas eram escravos. E alguns deles já eram forros, não eram mais escravos. Então, havia esforços ali. Uma mulher que estava escrevendo do Mississippi, ela fala para quem que alguém estava sendo designado para escrever para ela. E as cartas dela, nas cartas para ela, cada vez era uma escrita diferente. Então,
nós podemos ver ali no Kentucky qual é a comunidade que nós temos que buscar para tirar mais informação, para religá-las, porque são altamente valiosas quando nós estamos pesquisando nessas comunidades descendentes de escravos americanos. E nós temos que fazer essa decisão se nós queremos recolher 27 cartas do século XIX para que todos tenham, e que é tão difícil de todos conseguirem escrever, ou nós queremos o conteúdo, queremos tirar o nome. Como é que a gente faz isso, por exemplo? Então, fizemos um grupo menor antes do grupo grande e convidamos professores que estavam olhando as cartas, pessoas que estavam tão acostumados com a escrita do século XIX que eles podiam, com a maior facilidade, fazer essas transcrições. Então, foi um projeto realmente muito maravilhoso que nós fizemos. E nos deu a impressão de que nós não pegamos só a transcrição, nós pegamos as cartas e os transcritos e, com esse projeto de indexação, que todo mundo queria que fosse indexado nas comunidades, nós queríamos os especialistas das comunidades fazendo essa indexação com as pessoas conhecedoras do local, que seria mais fácil do que alguém que era externo à área. Então, nós ainda queremos ter as cartas por isso. Nós temos pessoas que fazem a transcrição dessas cartas. Portanto, nós vamos deixar que o pessoal daquela cidadezinha sejam especialistas nisso. Mas é bem mais fácil no nosso fluxo de eventos do que ficar apertando os olhos, tentando achar naquelas cartas o que nós estamos buscando. Então, é uma descrição bem longa de por que nós usamos as transcrições como uma pré-preparação. A organização depende muito da quantidade da sua coleção. Se for muito grande, talvez você tenha que fazer uma coleção organizada cronologicamente, principalmente se você tem especialistas locais, historiadores locais, mas tem pessoas que estavam vivas na época que as fotos foram produzidas. Então, você tem os testemunhas oculares da situação e você pode conseguir informações daquela época específica com eles e outras informações com os historiadores. Se você puder, se for possível, você pode colocar também etiquetas, que são ótimos. Eu também quero mostrar aqui a digitalização. Nosso primeiro evento em grupo, tentamos fazer a digitalização e a identificação no mesmo momento. E não funcionou bem. Nós tínhamos controle de quantas pessoas vieram. Então, isso ajudou para fazer ali individualmente, mas, na verdade, isso ajudou no desafio. Então, digitalizar previamente, ajuda a usar esses vários métodos de tecnologia. Você tem que já ter essas imagens digitalizadas para que outros grupos maiores, múltiplos grupos, possam participar, não somente ali no evento pessoalmente, mas de onde eles estiverem. Pesquisar o máximo que você puder para acrescentar as imagens que você colocou online. A pesquisa contextual, ou seja, origens, coisas que você possa saber o máximo possível. Esses são alguns dos exemplos que nós vimos para compartilhar conhecimento e não fizemos uma metodologia total de genealogia, porque não tínhamos tempo. Pegamos alguns nomes e olhávamos para ver se conseguíamos encontrar alguém nos censos, se nós tínhamos registros de serviço militar, para ver se tinha alguma informação adicional. Mas conseguimos. Na verdade, essa parte aqui do censo, esse extrato aqui, o último nome, Easter Phelps, era o nome
O nome estava correto e esse estava nas cartas estava escrito de maneira diferente, mas eles estavam no conteúdo das cartas que nós vimos. Então, nós conseguimos identificar que essa pessoa era uma das que estava numa daquelas cartas. Então, nós podemos ir procurando a fundo, mais a fundo, e algumas estratégias para a coleta de informação. Podemos desenvolver instruções para contribuições online de pessoas que talvez você nunca venha a conhecer. Instruções para o evento, aqueles que vierem, que participarem. Vamos mostrar múltiplas formas de fazê-lo, mas muitas pessoas não aparecem. Nós precisamos da informação deles e eles não aparecem. Então, o que fizemos na semana passada foi, em vez de ter uma linha cronológica muito longa ou coisas assim, nós demos a eles instruções de como eles podem acessar essas imagens online. E dissemos para eles, levem para casa, passem isso adiante, e se você precisar de ajuda para ir online e buscar ajuda, é assim que você consegue. Foi um novo método que nós empregamos. Nós demos a informação. Antes a gente estava passando adiante ou falando sobre o website e falamos que eles podiam ir lá, mas agora estamos fazendo mais, colocando alguma coisa de verdade concreta na mão deles. E as primeiras 2 vezes que fizemos isso, nós fizemos de maneira fizemos a moda antiga. Demos cópias, múltiplas cópias, e nós ampliamos em papel grande, claro, e vocês vão ver. E eles tinham números, e alguém disse, eu realmente preciso mostrar isso aqui para minha avó. Ela vai saber quem está aqui nessa foto. Aqui, está aqui, toma, leva para casa. Então, mesmo que eles não quisessem entrar no computador, eles tinham alguma coisa para levar em mãos para casa, que podia ajudar na identificação. E eles recebiam muitas dessas cópias de volta e escreveram de volta para nós. Foi ótimo. Esse aqui é bem comprido, mas você tem que ter em mente o tipo de grupo de trabalho que você tem. Às vezes você tem certos desafios. Nós precisamos grupos menores. Se o grupo ficar grande demasiado, você vai começar a perder informação. Talvez eles estejam identificando, fazendo outras coisas, mas eles estão indo muito rápido, às vezes rápido demais, e você não consegue escrever assim tão rápido. Então, se você puder manter o grupo um pouco menor ou trazer mais membros do staff, mais pessoas para coletar informação, melhor. Aqui, essa aqui à esquerda está consultando o banco de dados, a identificação das fotos. No outro lado é o evento Robinson. Ela está só tomando notas. Ela pode acessar de casa, online, porque está tudo digitalizado. E, às vezes, as pessoas de todos os grupos etários gostam de fazer anotações, como antigamente. Aqui é uma coleção de fotografias. Nós tínhamos 10.000 negativos que nos foram doados nos anos 80, depois de ter sido fotógrafo em uma determinada localidade. Ele não só tirou fotos nesse local, mas em outras localidades na vizinhança. Então, ele tem uma coletânea enorme. Então, neste caso, o primeiro passo foi convidar os especialistas locais e pedimos a ajuda deles para etiquetar e para rotular e se tivesse coisas que pudessem ser mudadas, a localização, a informação do... Então, tivemos que pegar os rótulos dos negativos, colocar em envelopes, colocar os nomes ali e
nós pensamos se ele tivesse colocado a etiqueta fora do envelope, podia não ser o assunto da fotografia, podia ser quem organizou, ou pode ser o nome de alguém que tirou fotos, por exemplo, o diretor da escola que tirou fotos do time de futebol. Então, a gente nem sempre sabe se a informação é realmente precisa, mas é um começo. Então, essas pessoas estavam aqui para nos ajudar a rotular e outro grupo estava digitalizando. Então, foi assim muita coisa para um primeiro evento. Recolhemos informação, foi ótimo, mas mais tarde, semana passada, fizemos isso novamente. Só que trouxemos 500 imagens, escaneamos, nós carregamos no sistema e fomos até a comunidade deles. E empregamos vários métodos para que eles pudessem acessar na sala. Como que você leva esses itens às suas mãos? Então, na sala, nós temos, ao mesmo tempo, nós temos slideshows de vídeos das imagens que foram colocadas online. Simples, na parede está passando fotos durante o evento. Cada foto tem um número. Então, conforme juntamos informações, nós sabemos quais fotos eles estão falando. Conforme está passando as fotos, você não vai acreditar quantas pessoas realmente vai chamar a sua atenção. Eles vão ver uma foto e vão falar, nossa, é o meu avô, ou é o meu vizinho. Então, está acontecendo na sala. Não é o foco, não estamos tentando chamar todo mundo a essas fotos, mas está lá. Estações de computação, temos laptops, computadores. Eles podem ter acesso às imagens digitalizadas, eles podem fazer comentários, eles podem dar zoom para ver com mais detalhes. Temos cópias de papéis grandes. Nós também fazemos fotos. A última vez, nós escolhemos as 500 fotos. Nós fizemos cópias de todas as 500 fotos. Fizemos 4 cópias. Então, fizemos cópias, 4 cópias de cada uma dessas 500 fotos. Então, tínhamos 4 salas separadas. Então, queríamos que todas essas imagens estivessem a cada uma dessas salas, porque não queríamos que nada fosse perdido. Então, fizemos cópias dessas fotos e funcionou muito bem. As pessoas sentavam, olhavam, ficavam folhando as fotos e se conhecesse alguém, escrevia na foto e a gente falava, escreve qualquer coisa que você lembrar. Tínhamos iPads também. Não temos muito dinheiro, mas numa situação dessa, nós contamos entre nós quantos iPads que nós tínhamos, e nós tínhamos muito, então decidimos que íamos levar os nossos iPads pessoais e colocamos apresentações do PowerPoint lá, e você podia fazer um zoom, era muito simples. Eu tenho um aqui. Eles podiam, então, dar um zoom nessas fotos, nessas imagens, e você não acredita. Eu fiquei muito surpresa. Não interessa qual geração que era, não interessava. A tecnologia era só uma demonstração e eles sabiam exatamente o que fazer. Então, eles pegavam da sua mão, davam um zoom. Foi fascinante. Não esperávamos que fosse tão fácil assim eles usarem o iPad, mas foi muito bom, realmente. Foi mais fácil do que um laptop. Eles podiam passar de mão em mão. Eles tinham números, como os fichários, eles podiam ir exatamente na página que eles queriam. Você pode também colocar histórias antigas, você pode juntar. Você tem o seu iPhone, você pode ir de pessoa em pessoa e juntar essa informação. É o que nós vamos falar agora. Vídeos antigos é uma maneira que você pode fazer entrevistas. Marque métodos de participação. Envolva todos, tente envolver o máximo. Este é um dos nossos primeiros eventos que tivemos as fotos reais na sala e
tínhamos cópias também maiores, que você pode ver ali embaixo. E tínhamos lupas que eles podiam ver mais de perto. As fotos estavam lá na mesa, mas estavam protegidas. Você não podia estragar nenhuma dessas fotos. Isso foi antes de tínhamos essas coisas individuais. Então, nós falávamos, coloca o número da foto e escreve o que você queria, mas isso não funcionou muito bem, era muito trabalho. É mais fácil ver a foto e escrever logo ali na foto mesmo. Mas, como nós tínhamos as fotos verdadeiras, nós não podíamos fazer isso. Então, porque não queríamos que ninguém escrevesse nessas fotos. Nós queríamos preservar, não queríamos estragar nada. Este é o nosso segundo evento, fomos na igreja. Foi no começo do fichário, do método do fichário. Nós juntamos e fizemos cópias e fizemos um fichário bem grande. Às vezes você tem que escrever para eles. Às vezes eles vão pegar uma caneta, vão escrever. Às vezes eles só vão ficar te contando a história e você precisa sentar e escrever essas informações. Esteja preparado. Aqui é quando estávamos fazendo entrevistas. Estávamos filmando essas entrevistas e conseguimos informações muito importantes. Fazer a publicidade, propaganda. Pensa como nós criamos parceria com grupos de fora que eram da comunidade, organizações da comunidade. O que está aí no meio a biblioteca, eles sabiam quem convidar. Tínhamos o grupo dos genealogistas de Kentucky. E foi muito bom. Nós tivemos muitas informações que precisávamos. 4 dicas. Você precisa ter um papel para que eles escrevam o seu e-mail, telefone. Você precisa ter uma maneira de contactá-los depois. Ter lupas, luvas para que eles possam mexer nas fotos, nos manuscritos. Se você estiver transcrevendo alguma coisa, depende de você. Não tínhamos foto na época, mas se tínhamos imagem de cartões postais da área. E mesmo assim, eram informações que precisávamos dessa sociedade histórica. E então a gente ficava ali, sentava e ficava prestando atenção no que eles estavam contando. E antes de você perceber, você tinha a história de pessoas que você achava que não ia saber conhecer. Respeite e ouça. Ajude-os a entender o valor desses eventos, de compartilhar este conhecimento, que eles são a parte valiosa. Eles estão compartilhando o seu conhecimento. É muito importante, muito valioso. Aqui é um outro exemplo de uma lupa. Você pode ver, cada imagem tinha um número. Esta é a primeira mesa, então quando eles entravam no evento, eles tinham ali formulários. Nós temos os fichários, a gente não faz mais isso, mas funciona com grupos pequenos. Luvas. A gente não queria que eles ficassem mexendo nas fotos, mas a gente tinha as luvas ali só para prevenir. Você pode ver ali na parede que tínhamos as fotos passando. Os nossos eventos, nossas parcerias com as organizações, nós também, durante o dia, nós tínhamos 1 hora de manhã, 2 horas de manhã, para compartilhar eventos, conversar sobre essas cartas no meio do dia. Nós tivemos esse grupo dos genealogistas e estavam falando sobre a herança dos negros, e foi um ótimo momento. Estávamos falando dessa família local e foi uma maneira maravilhosa de pegar essas pessoas-chave, as histórias que elas tinham para contar. Você precisa
providenciar a estrutura do evento. Deixe com que as pessoas fiquem à vontade falando essas informações. Deixe eles te dar as informações que eles queiram dar. Mas esteja preparado com perguntas. A conversa ajuda bastante. Algumas vezes você vai ter uma pessoa que vai te chamar e vai te contar uma história e vai falar, mas isso ninguém sabe. Ele vai te dar uma informação muito importante. E o que você vai fazer com isso? Nós tomamos a decisão de que, se eles nos falaram para não escrever essa informação, a gente não escrevia. A gente fazia escrevia um bilhetinho e falávamos, essa pessoa nos deu uma informação muito importante. Aí depois a gente ligava para essa pessoa e falava, você realmente não quer que a gente fale sobre essa informação? Então a gente tentava conversar com eles. Eu sei que não é muito ideal, mas era muito importante, porque nós estamos aqui de fora e a gente quer que eles confiem na gente com o seu conhecimento, com as suas histórias. E essa confiança é muito importante. Era uma decisão muito difícil, mas tínhamos que fazer isso. Esteja pronto para dar assistência com relação a problemas no uso da tecnologia. Traga cópias físicas para compartilhar, compartilhar com aqueles que participarem da reunião. E talvez a conversa, a informação flua mais rápido do que você pode coletá-la. Então, esteja preparada para ter controle da conversação, ter uma forma de manter a conversação sob controle. E pense, quando você faz essas entrevistas, qual é o melhor método para você? Muitas vezes, se você tem histórias contadas, você tem que ver como você vai armazenar isso. Pode ser feito de várias maneiras. O que você pode fazer com toda essa nova informação? Planeje com antecedência para que você tenha isso no seu calendário de pegar a informação e dê a você mesmo o tempo necessário para processar. A contribuição ou anônimo? Nós tivemos, depende de você se você quer ter um login ou se você quer ser anônimo, é sua decisão. E dados que você deve acrescentar informação assim que puder, porque senão essas anotações que você fez não vão significar mais nada 1 ou 2 semanas depois. Essa aqui foi uma das cópias que eu falei que nós ampliamos e distribuímos para quem participou da nossa reunião. Eles levaram para casas de idosos e olharam e puderam identificar praticamente todas as pessoas nessas fotos e nos deram a fonte de quem conseguiu essa informação. Conflitos de lembranças. Às vezes, uma pessoa de um lado da sala lhe diz uma coisa, a pessoa do outro lado da sala contradiz aquilo que foi dito. Isso é comum. Não é assim tão comum, mas acontece. Então, você tem que pensar o que vai fazer se isso acontecer. Decidimos que íamos registrar as 2 versões. E aí deixaríamos para os pesquisadores depois decidir ou pesquisar mais a fundo para saber qual era a mais correta. Nós colocamos lá no banco de dados para que e damos as 2 versões dos fatos. Então, dentro da comunidade, isso aí foi de grande valor para nós, colecionar esses laços familiares e formar esses novos relacionamentos dentro da comunidade. E foi impressionante. Mais pessoas leva a mais informação, a mais entrevistas, a mais dicas que podemos seguir, pistas a seguir. É uma conexão e nos deu, às vezes, um outro nome que nós não tínhamos. Então, coisas que nós vamos levar conosco. Isso é tão incrível para a comunidade em termos de criar identidade e um sentimento de pertencer àquela localidade. Você precisa do conhecimento que aquela comunidade possui. E é só parcialmente alcançável até que você vá lá e esteja lá pessoalmente. Até isso, você não vai conseguir o todo que você poderia estar conseguindo. E
você vai formar novos relacionamentos dentro da comunidade. Isso vai ser um bônus e vão lhe dar pistas que você não imaginaria. Como disse antes, formar essas parcerias com outras organizações. Também pense em como se ligar a uma comunidade. E aqueles que querem saber como a sua organização pode alcançar outros, isso é exatamente uma forma de vocês ampliarem a sua área de relacionamento e de conexões. Então, ter esses relacionamentos cruzados é enriquecedor para a comunidade. Meu último minuto, eu queria dizer que semana passada pegamos 500 imagens daquele álbum, voltamos a Manchester, onde começamos, de onde elas vieram, e nós tínhamos um grupo bem grande conosco, e uma das coisas que fizemos no site chamado KentuckyAncestors.org, lá tem as imagens do evento e logo abaixo, no final do artigo, tem um link para o jornal local, o Manchester Sun. Se vocês quiserem ver como é um desses eventos, nós estávamos ali pegando informação das pessoas. É incrível e é muito bom. Não é um vídeo que faz... É o link. Você não tem o vídeo ali, mas você tem o link que te leva para o vídeo. E isso lhe dá uma janela adicional de como nós nos desenvolvemos. E, está bem fresquinho, foi feito semana passada. Muito obrigada.